meus amores! Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu começo uma série de vídeos nos quais eu trarei para vocês algumas percepções marcantes de um livro chamado Em Busca de Deus, de A.W. Tozer. Ele é bem famosão e hoje eu quero começar falando sobre a receptividade espiritual, que apesar de parecer algo muito difícil, é algo muito simples e que está diretamente relacionada à nossa vida, e eu quero dividir um pouquinho mais com vocês sobre isso. Bom, para contextualizar, nós temos que partir do pressuposto de que a presença de Deus é universal. E é justamente esse o título do capítulo no livro Em Busca de Deus. Sendo a presença de Deus universal, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que então algumas pessoas encontram mais a Deus ou encontram Deus de uma maneira mais profunda do que outras pessoas? Sabendo que Deus ama todas as pessoas, nós entendemos que ele não escolhe se ocultar de metade e se revelar apenas a outra metade. Pelo contrário, Deus convida todos para conhecê-lo. E em algum momento das nossas vidas, todos nós temos um certo anseio por Deus. Esses dias eu ouvi uma história de conversão de que um menino simplesmente estava olhando para o céu e pensando: nossa, tudo isso é tão lindo. E aí de repente dentro dele brotou aquele pensamento: imagine quem criou tudo isso. Então a questão é: todos nós temos em algum momento um desejo por Deus, um anseio por Deus, mas nem todos respondemos da mesma forma. E está aí o grande segredo. As pessoas que são super espiritualizadas, que a gente fala, nossa, Deus deve ter um negócio especial com esse daí, né? Ah, eu nunca vou chegar nesse nível. Deus realmente tem alguma coisa especial com algumas pessoas, mas não de bate-pronto. São pessoas que o buscam, pessoas que o temem, pessoas que o amam. Aí surge um relacionamento especial, sim. Mas a princípio, na questão da descoberta ou da chamada, Deus em algum momento faz brotar em nós um desejo por Ele, um anseio por Ele. E aí Tozer explica que essas pessoas que encontraram mais a Deus, que tiveram um relacionamento mais profundo com Deus, mais íntimo, mais intenso, são pessoas que tiveram esse anseio, responderam a esse anseio e começaram a alimentá-lo, de maneira que em algum momento isso se tornou a maior parte de suas vidas. E é basicamente o que está lá no Salmo 27, versículo 8, que diz assim: a teu respeito, diz o meu coração, ou seja, a respeito de Deus, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Então aqui mostra um entendimento dele de que Deus estava o chamando para buscá-lo, e ele respondeu: a tua face eu buscarei, Senhor, a ti eu buscarei. Então aqui Davi exemplifica o que Tozer apontou no seu livro. E aí ele diz um pouco mais, que essa receptividade espiritual, essa resposta, esse acolhimento do anseio e cultivo do anseio pode ser aumentado ou pode ser diminuído. Se a gente alimentar, ele vai aumentar. Se a gente ignorar, ele vai diminuindo. Então, no meu caso, por exemplo, algumas vezes eu já senti Deus me chamando para conhecê-lo mais a fundo. Em alguns momentos eu deixava para lá depois de um tempo, em outros eu buscava mais durante um período, depois esfriava de novo. Nesse momento eu tenho buscado cultivar isso como um hábito. E eu tenho conseguido nos últimos tempos. E eu fico muito feliz, porque quanto mais eu busco Deus, mais eu tenho de quem Ele é. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais parecida com Ele eu fico. Então nós temos que entender que não é um privilégio especial, um tipo de dom sobrenatural a pessoa responder a Deus. Mas é uma decisão. É uma decisão de buscá-lo, de fazer o possível para encontrá-lo, de ir atrás dele simplesmente para conhecê-lo, para estar com ele.
e a longo prazo ir alimentando isso. E eu quero ler para vocês um trechinho do livro que diz assim, sobre o cultivo, né, da nossa receptividade, sobre o cultivo do nosso relacionamento com Deus. A ideia de cultivo e exercício, tão cara aos santos dos tempos antigos, hoje não encontra lugar no nosso quadro religioso geral. São práticas lentas demais, comuns demais. Uma velha oração, jejum, né? Buscar na madrugada. Hoje exigimos glamour e ação dramática de fluxo rápido. Uma geração de cristãos criada apertando botões e no meio de máquinas automáticas é impaciente com métodos mais demorados e menos diretos para alcançar seus objetivos. Temos tentado aplicar métodos da era das máquinas à nossa relação com Deus. Quem nunca desejou num passe de mágica ser aquela pessoa super profunda, super chegada de Jesus, né? Quem nunca? Isso porque Tozer nem tava na época dos smartphones, né, gente? Da banda larga. Temos o nosso capítulo, fazemos o nosso rápido devocional e saímos correndo, na esperança de compensar a nossa profunda bancarrota interna, frequentando mais uma reunião de igreja ou ouvindo mais uma história emocionante contada por um aventureiro religioso que acaba de voltar de longe. Isso foi um tapa na minha cara. A gente realmente quer tudo muito rápido com Deus. Mas se a gente for parar para pensar que pessoa que a gente conhece, que a gente se tornou muito íntima de cara, gente? Claro que não. Um relacionamento demora anos para se aprofundar em intimidade. E com Deus a gente quer tudo rápido, tudo para ontem, tipo pipoca de micro-ondas. E eu quero terminar contando um testemunho que eu ouvi de um evangelista muito famoso. Eu acho que é Todd White, eu não lembro se é Todd ou se é Ted, gente, desculpa, mas é T. White, alguma coisa do tipo. E aí ele falava que Deus o confrontou durante a pandemia. Ele o confrontou porque ele o chamou para mais perto. Tá ligado aquela pegada de Marta e Maria? Que Maria escolhe ficar aos pés de Jesus? E aí ele falava exatamente isso, sobre Deus tê-lo chamado para estar aos seus pés. E que isso não se limitava a um simples devocional. Porque sem querer, a gente às vezes transforma a relação com Deus em algo tão mecânico. Sabe, a gente tem que estar aberto e sensível para ouvir Deus falando, filho, hoje ora por tal pessoa, hoje ora por tal situação. Filho, hoje só canta. Filho, hoje lê capítulos tal. Eu não tô dizendo para você que é errado a gente ter uma rotina, ter um hábito, muito pelo contrário, é muito bom. Só que nós não podemos engessar a nossa relação com Deus. E eu quero dizer que uma oração que eu fiz algumas vezes é pedindo a Deus para que aumentasse a minha fome. Senhor, aumenta a minha fome, aumenta a minha sede de Ti. Nós temos que passar aí na presença de Deus, não apenas para pedir coisas ou favores, mas para pedir para Ele, Senhor, me faz chamar mais. Senhor, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome pela Tua palavra. Me dá disposição para Te buscar, Senhor. E ali nós vamos, pouco a pouco, intensificando esse relacionamento, nos tornando mais íntimos da pessoa mais deliciosa do universo, da pessoa que mais vale a pena conhecer. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, que nós prossigamos em responder aos anseios de Deus e assim avancemos em fé e em intimidade. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo grande e até a próxima!